Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Agora não é podcast mais, né? E agora nosso programa Brilho com Você, gente. É uma alegria poder ter você aqui com a gente novamente. Pela primeira vez, né, Thaís? Isso. Ah, muito bom, né? E hoje a nossa convidada... Gente, é maravilhosa. Eu tentei hoje estudar o máximo sobre ela, mas assim, eu ia ficar horas no YouTube, horas no... dias, né? É muita qualidade para uma pessoa só. Mas quem já ouviu na TV Tudo de Ótimo? Gente, essa mulher é maravilhosa. Me atendeu prontamente quando eu fiz o convite para ela estar com a gente aqui no programa. Muito, muito, muito maravilhosa. Essa mulher, muito brilhosa. Me recebeu nos bastidores do seu programa no SBT. E agora ela está aqui com a gente no Brilho com Você. Seja bem-vinda, Nianara Biguetti. Meu querido Kleber, muito obrigada pelo convite, Thaís. Hoje eu tenho certeza que eu vou brilhar mais e principalmente trazer mais brilho para todos os comunicadores, para quem sonha em ser comunicador, trabalhar com comunicação. Então, eu que me sinto grata em estar aqui hoje para poder falar um pouco sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. E fico feliz mesmo. Primeiro que eu tive a oportunidade de conhecer o Kleber, ele foi até o programa, né? Que maravilhoso. Eu falo que quando há a estreia de um novo projeto é como se fosse um filho nosso. Sim. Então hoje também está nascendo um filho de vocês praticamente, sim, né? Um novo projeto para brilhar e muito. E me sinto muito grata, muito, muito, muito obrigada por esse convite. A minha profissão faz com que a gente conte mais as histórias de outras pessoas. Então quando eu tenho oportunidade, Thaís, de falar um pouco do meu trabalho, da minha história, eu fico muito feliz mesmo. E eu espero que vocês que estão conectados conosco, que para vocês que estão nos assistindo, que vocês gostem mesmo, porque eu acho que é isso, né? A gente coloca um programa no ar para que a pessoa se conecte conosco, né? Com a nossa energia, com aquilo que a gente pensa. Então, eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite de vocês. Thaís, olha só que coisa boa, né? A Thaís, apresentadora com a gente aqui no programa, né, Thaís? Olá, tudo bem? Gente, ó, você viu o cabelo dela hoje, gente? Como é que tá? Maravilhosa. Hidratadíssimo. Gente, ela tá pontual hoje, que olha, pensa uma mulher que tá ficando afiadíssima. Não deve atrasar, mas hoje eu não atraso. Nós gravamos um vídeo, né, com a rede vizinha aí, que vai sair sobre esse atraso dela. A gente teve até vídeo. Teve vídeo. Né? Teve vídeo. Eu entendo, Thaís, eu super te entendo. Mas hoje eu não atrasei. Gente, pra poder receber essa maravilhosa, né? Claro. Muito obrigada, minha linda. Eu acho que ela veio para dar uma alinhada na gente. Para dar uma alinhada. Vamos alinhar os nossos chakras hoje. Muita energia. Vamos começar aqui já perguntando para você, querida Nianara, quantos anos de TV você tem? Kleber, eu comecei aos 19 anos, quando eu pedi estágio, né? Então, eu entrei na faculdade de jornalismo e comecei a pedir estágio. E fui aceita no Clube Verdade, que era apresentado pelo Wilson Toni, no qual eu tenho muita gratidão até hoje. É o saudoso Wilson Toni, né? Ele já faleceu há alguns anos. Mas ele tinha um programa muito específico em Ribeirão. Então, uma audiência muito grande. É um horário que ele é utilizado, né? Muito. É um horário que é utilizado até hoje na TV Clube Band. Então, uma casa maravilhosa para se trabalhar também. Então, lá eu aprendi muito. Por quê? Eu sou muito grata, e principalmente porque você imagina, quando você entra na faculdade, você está aprendendo, e ali eu tive a oportunidade de já trabalhar na área e principalmente de ter que produzir para a TV, para a rádio e para o jornal impresso. Então, eu ainda peguei o jornal impresso, porque agora o pessoal que está trabalhando no jornal é mais o jornal do digital, né? Revistas digitais, tal, tudo, né, Thaís? Mas modernizou tudo, né? Mas modernizou tudo. Mas aquele tipo de trabalho, o trabalho mesmo de escrever uma pauta, uma matéria, ele continuou o mesmo para um jornal impresso ou para o digital. Então, eu aprendi muito. Eu falo que eu sou uma profissional, Kleber, que eu fui para aprender mesmo, sabe? Então, eu sou uma profissional que foi para... Começou a estagiar. Já tinha essa responsabilidade. E já tive essa... Né? Por quê? Porque eu tive a oportunidade de aprender. Então, isso é muito bom. Então, é isso. A gente conta lá dos 19 anos. Aí, 20 anos efetivada e...
Chegamos aos 4.1. E que 4.1, hein, Thaís? Olha só. Meu Deus do céu. Passou pra doutora Karen, será? Vou até será? tomar uma água, que agora deu até calor. 4.1, minha gente. Oh, meu Deus. Esses Um cremes gostinho maravilhosos de doce, europeus. Eu tenho quase certeza que é uns cremes europeus, né, não? Ai, quem dera. É uma argamassa. Aquela que salva, né? Alguém me falou assim, nossa, eu cheguei e fui muito bem recebida por vocês, o pessoal maravilhoso que tá aqui. E aí tem uma mãezinha que tá com a filhinha dela e ela falou assim pra mim, você é mais bonita pessoalmente. Aí eu falei, amiga, eu taquei uma argamassa na minha cara agora. Sabe? Porque a maquiagem, né, Thaís? Ajuda, nós né? temos ainda bem... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Esse recurso a favor, então, bem... Pá! Porque depois de tantos anos trabalhando, Kleber, nessa profissão, a gente aprende, na verdade, a quase que sermos um personagem. Mas eu não vou falar de ser uma outra pessoa. Sou eu mesma aqui com vocês, sou eu apresentando o programa, é o meu trabalho. Mas a gente, na verdade, não são todos os dias que nós estamos bem. Tem dias que a gente está mais cansado, tem dia que às vezes aconteceu alguma coisa, né? Então, mas você aprende a realmente ali no seu trabalho, que é como um trabalho como qualquer outro. Mas a diferença é que nós estamos à frente das câmeras. Então, é por isso. Aquele equilíbrio, você tem que ter aquele equilíbrio e entender que o telespectador... ele não tem muito a ver com o que está acontecendo com os seus problemas. Tá esperando você Ele feliz, tá esperando igual das você outras feliz. vezes. Aquela Mas ele Leonara toda feliz. Nossa, sabe? E eu me sinto mesmo que eu preciso entregar isso para as pessoas. Porque hoje, ainda mais hoje em dia, né, gente? 5 minutinhos de conversa com uma pessoa que você encontra na rua, você já fala, meu Deus do céu, ela também tem problemas. Então, todos nós temos, nós, né? Infelizmente, tá todo mundo com problema, tá todo mundo meio que nesse instinto de sobrevivência. Então, eu falo, poxa, se a gente está entregando um conteúdo, por isso que a alegria, por isso que eu acho que eu gosto tanto também do SBT. Alegria, Tem a ver com diversão, você. entretenimento, né? Família, tem muito a ver, porque você entra naquele seu trabalho mesmo para você, mesmo que seja uma notícia do factual, talvez uma notícia um pouco mais séria, mas você tem uma certa leveza também, né? Então, isso é bacana. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua entrada no SBT. Falo. Ai, nossa, eu tava doido pra Eu perguntar vi, isso. e eu acho que é legal. Nossa, eu não sei. Será que. Eu não me lembro, Kleber, de alguém me perguntar como é que foi a entrada no SBT. Olha que legal, Thaís. Por quê? Geralmente, as pessoas, quando veem a gente, eu tô trabalhando no SBT, 8 anos de casa já, na Deus, TV tempo, mais feliz do país. Uma vida. Então, 8 anos, gente. Eu falo, meu Deus, como passa muito rápido. E hoje eu sou apresentadora do É Tudo de Ótimo, aos sábados, 13h. Nós trabalhamos em 2 regiões, na região de Ribeirão Preto e na região de Jaú também. Então, são cerca de 200 municípios que recebem o programa É Tudo de Ótimo aos sábados. Mas antes, gente, eu já apresentei tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Tipo de matéria. Eu apresentei até programa, o SBT Esportes, programa de esporte. Meu Deus. Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando que a diferença é A quando... mulher raiz, velho. Tudo que dela, ela sabe. Você fala assim, eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Então, a gente... eu acho que é isso que faz a O mercado diferença. de trabalho precisa desse tipo de pessoas, né? Eu acredito que sim, Kleber. Sabe por quê? Não só na TV. Eu vou muito daquilo de... A gente não nasce sabendo. Mas nós podemos aprender. E é óbvio que você vai ter alguma aptidão para aquilo outro e tal. Talvez o esporte não seria o que eu gostaria de trabalhar. Mas naquele momento era o que eu tinha. Então, eu acredito que eu, como profissional, preciso aprender a fazer. Por exemplo, eu não gosto de fazer o factual. O factual mexe muito comigo. Eu vi uma entrevista sua que você falou sobre isso. Kleber, eu tenho excelentes amigos, principalmente aqui em Ribeirão Preto, quando a gente pega Ludmila Osório, Lincoln Fernandes, Danilo Scott, uma galera que trabalhou muito e trabalha muito com o jornalismo factual. A Ludmila sempre comenta comigo isso. A Lud maravilhosa. Minha amiga ela. Eu falo, Kleber, a Lud
Lud, eu falo que ela tem o faro. Sabe o Ela é faro? terrível, Ela é terrível. Daquele tamanhozinho, Daquele né? tamanhozinho, ela pega e vai. Ela pega... Vou ter que marcar ela depois, né, Não, nesse programa. marca, porque ela é sensacional. E aí ela pode falar, então, esse jornalismo investigativo já nasceu com ela. Então, eu acho isso é dela. Então, eu, quando tive que fazer, o ano passado eu fiquei muito para fazer algumas matérias do Factual também, inclusive para entrar no Nacional do SBT. Olha só. Com as notícias aqui da nossa região do interior do estado de São Paulo, mas para mim é bem difícil. Eu, por exemplo, assim, eu não consigo ser igual, por exemplo, a Lud. Já eu vou para o entretenimento. Então, eu já vou para o entretenimento, eu já vou mais para o merchandising, eu já vou para as matérias mais leves. Então, você vê como tem espaço para todo mundo? Sim. Tem espaço. E esse tipo de programa é a sua cara? Muito, é mais a minha cara. Mas isso não quer dizer que eu só vá aprender a fazer aquilo. Aham. Entendeu? Porque não dá para você fazer uma coisa só. Ainda mais hoje, nas emissoras, no digital, onde quer que você vai trabalhar com comunicação, você não pode falar, eu só sei falar bem. Poxa, não dá. Calma. Você precisa trazer conteúdo para quem está te assistindo. Sim. Então, quando eu entrei no SBT, então hoje eu estou no SBT, mas antes, gente, muito lerê, muita ralação. O povo acho que chegou assim já, né? Ah, ela chegou brilhando. Chegou brilhando. E outra, muita relação dentro do próprio SBT. Então, você vai aprendendo. Então, vamos pensar antes de entrar no SBT. Eu estava com praticamente 10 anos apresentando o programa Holofote, eu, Kiko Magrini, na TV Mais Ribeirão, que era uma emissora 10 anos, o programa de segunda a sexta, com 1 hora de duração. Você entendeu da onde que vem? Nada surge de uma hora para outra, gente. Esforço, né? 8 anos com o meu querido o Léo Oliveira e o Igor Oliveira. 8 anos fazendo merchan. Sensacional. Sensacional. Convidem ele também, maravilhoso. Então, assim, que fez essa transição do pai, que passa para o filho, e aí ele conquistou o trabalho dele. Então, eu peguei bem essa transição mesmo do Igor entrando. Eu lembro exatamente quando o Igor entrou no primeiro programa ao vivo do programa do Léo. E depois até vir se transformar no programa Igor Oliveira. Então, você passa por essas transições. Então, eu estava lá 8 anos. No entanto, que quando eu saí, eu falei assim para o senhor Léo, eu falei para o Igor, eu tenho muita gratidão por vocês. E eu saí assim, sabe? Falando, olha, mas é porque eu realmente acredito que eu preciso expandir, eu preciso conhecer outras emissoras. Acabou seu tempo ali, né? E ali no SBT, eu tive a oportunidade de trabalhar também com outras coisas. Então, não só fazer o merchandising, né? Então, aí eu voltei a fazer matérias, porque as entrevistas eu já estava fazendo na TV Mais Ribeirão. Quando o Maurício Abravanel conversou comigo, que é o nosso diretor comercial hoje, Tô doido pra conhecer esse homem. Ah, não, você vai adorar. Você vai adorar. Ele é figuraça. Primeiro é uma figuraça, senhor Maurício Abravanel. Ele realmente tem a cara e é sobrinho do Silvio Santos. Você consegue trazer ele aqui? Por favor, Jura? passa o contato dele. Chefe, gente, não fique bravo, vou passar o contato mesmo. Porque ele é sensacional, vocês vão adorar. É sobrinho do Silvio Santos? Não, sobrinho do Silvio Santos. Meu Deus! E você vê que ele tem um jeito mesmo. Esse homem aqui, gente. E o jeito que ele se veste, gente, maravilhoso. E outra, o que mais me chama a atenção do Maurício são as ideias dele também. Ele me ensinou muito. Me ensinou muito a trabalhar. Então, eu acho que eu vinha, então, ali de um programa mais local, e aí você entende o que é você trabalhar numa emissora nacional. Então, eu fui entender o que é trabalhar numa emissora nacional quando eu fui para o SBT. Então, eu aprendi muito. São 8 anos de muito aprendizado dentro ali da emissora. Quando eu entrei no SBT, quando eu fui para São Paulo pela primeira vez para conhecer a casinha lá do SBT, a emissora mais feliz do Brasil, eu fui para fazer Teleton. Nossa. Então, a sua cabeça, Thaís, ela faz assim, ó...
Ela abre. Ela abre. A visão é totalmente diferente quando você chega ali numa emissora nacional. Então, é muito interessante. Esse tipo de experiência, gente, ele é sensacional. Independente se você está indo só para conhecer ou se você está indo para aprender. Que aí o meu foi bem para aprender mesmo. Então, aquele olhar muito assim, tempo né? todo, né? O tempo todo, querendo olhar o ar que tudo. passava, como é que faz isso? Não, e parecendo Disneylândia, né? Disney. Eu sou doido pra conhecer o SBT. Disney. Não, Kleber, traga o Maurício Bravanel, porque eu ainda não tenho essa... Eu ainda sou pequenininha, gato. Quando um grãozinho de areia dentro do SBT. Mas Maurício Bravanel pode te levar pra você conhecer. Ele pode, ele tem condições. Ele tem. Alô, o chefe tem. A Brava. Querendo ir pro SBT de São Paulo. Por favor. Que aí ele pode levá-los para que vocês possam conhecer. E conhecer o estúdio. E conhecer o pessoal que trabalha lá. E nós somos muito bem recebidos. Eles são pessoas maravilhosas. Se eu for recebido igual fui recebido no seu programa... Gente, essa mulher fez uma festa. Parecia que eu era o Silvio Santos, do jeito que eu cheguei lá. Mas ela é uma pessoa especial. Ele falou a semana especial. Que bom. Ela me colocou, sabe como? Que Junto bom. com os convidados que iam ser entrevistados. Que bom. Ela me colocou na mesa, ela falou, não, você é meu convidado. Por favor. Nossa, eu fiquei super constrangido e feliz. Mas, Thaís, eu falo assim, né? Gente, é maravilhoso. A gente, quando alguém chega pra ir, nós estamos lá, eu tô dentro de uma emissora, gente, 20 anos. Então, tem algumas coisas que para mim já fazem parte do meu dia a dia. Porém, para outras pessoas que estão indo pela primeira vez, é você trabalhar com o lúdico da pessoa. E eu faço questão de fazer com que a pessoa... Se sentir muito bem recebido. Sinta-se bem. Por quê? Às vezes... eu posso, por exemplo, a Thaís vai ser uma entrevistada. O Kleber, eu sei que o Kleber já vai... Já é de casa. Já é de casa. Já é. Mas eu vou receber você, Thaís, talvez pela primeira vez. E você pode se sentir, talvez, um pouco envergonhada. Um pouco, falar assim... Ai, Nia, que tipo de pergunta que você vai me fazer? Eu vou ficar um pouco constrangida. Não é de constrangida. É, às vezes, um pouco envergonhada mesmo. Sim. E aí, eu quero que a pessoa sinta-se à vontade. Porque eu sei que quando a pessoa sente-se à vontade, ela também libera para conversar mais. Sim. Porque o meu entrevistado, quando nós recebemos uma pessoa no programa, nós sabemos que ela tem um potencial de falar, porque ela trabalha com aquilo. Sim. Só que, às vezes, por conta da câmera, por conta do ambiente, um diretor falando, uma coisa assim, a pessoa trava. E aí eu quero que... Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Ai, meu Deus, tal, tudo. E aí... Tem muito disso? E tem, tá? Tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Mas por conta disso, porque aí a pessoa... Então aí você fala assim, vamos soltar? Não, olha, aqui é um bate-papo. Eu sempre falo para as pessoas. Sempre à vontade. E o Silvio Santos, Thaís e Kleber, ele sempre falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu levo isso para minha vida. A gente tem que entender que nós estamos falando com o telespectador e você não sabe quem é o telespectador que está conversando com você. Então, se eu trouxer algo talvez muito técnico, eu preciso explicar para o telespectador que aquela entrevista vai ser mais técnica. Ou seja, talvez eu vou pegar um público diferente. Dependendo, se eu trazer uma coisa muito técnica para o meu telespectador, ele não vai se conectar comigo porque ele vai falar, poxa, mas eu não entendi sobre o que vocês estão falando. Sim. Verdade. Tá. A Nia tá falando sobre montar uma pauta, mas talvez um estudante de comunicação social, ele vai se interessar mais, tá? Nia, como é que eu faço para montar uma pauta? Mas o meu telespectador, às vezes, ele não vai querer. Ele quer ver a pauta pronta. Ele não vai querer entender como é que faz um briefing, como é que eu faço uma pauta, como é que eu gravo um off. Às vezes, ele não vai querer saber disso. Então, a gente tem que entender pro público que estamos conversando e simplesmente, então, por exemplo, falava assim, o Silvio tinha muito disso. Se a pessoa, o entrevistado dele falava, é porque eu trouxe um briefing, eu fiz um briefing para você. Aí ele falava,
Explica para mim, Kleber, o que é um briefing. Explica para mim o que é uma pauta. Mas o que é que significa isso? Então, Ele era bem minucioso nisso. Ele é bem minucioso. Ele era muito bem minucioso. Então, eu quero que o meu entrevistado, que ele sinta-se à vontade, que ele não vá se apegar muito nas coisas sobre... Por exemplo, eu levei um historiador para falar sobre a cultura nordestina. Mas eu não quero que ele traga a cultura nordestina totalmente detalhada. Eu quero que ele mostre para o nosso telespectador que a cultura nordestina é maravilhosa. E ela contribuiu para a história do nosso país, através da música, através da sua própria história, através das festas que acontecem lá. Você entendeu? Culinárias, Pode maravilhosas, informar né? a mais gastronomia. leveza, né? Informa com Isso, mais leveza, para muito que a gente robótico, né? possa... Que tem Não que é falar. muito robótico. E hoje em dia, gente, o telespectador, quem tá ali, independente se está no celular, se está na TV, onde é que ele esteja, se ele não se conectar com você, se ele não falar assim, essa pessoa tá me falando verdade. Se ele falar assim, essa pessoa tá me contando mentira. Não tem audiência. Essa pessoa me conecta. Eles não conectam com a gente. Eu vi uma entrevista sua que fala sobre que você foi fazer uma matéria e você se emocionou e não era pra você ter se emocionado. Conta pra gente um pouquinho sobre... Ai, Como gente. que é? Tem que segurar e não aguentar. Triste, não pode, né? Não é, é triste. triste. É triste. Olha a carinha dela. Vamos ver que ela vai abrir a boca, né? triste, meu Deus. Já fiz assim. Por quê? Primeiro que eu sou uma pessoa emocionada. Emocionadíssima, gente. Eu choro mesmo. Eu escuto a história das outras pessoas. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia pela história do outro. A gente nunca sabe a dor do outro. Sim. Então, a empatia, ela é uma coisa que eu acredito que seja muito importante, principalmente quando você está entrevistando uma outra pessoa. Aquela história que ela está me contando é a história da vida dela. Eu não posso tratá-la como se fosse mais uma história. Ai, a Thaís veio aqui e contou mais uma história, mais o Kleber, mais uma história de superação. É a história do Kleber. É a história de superação da vida dele. Quando eu tô aqui contando a minha história, eu não quero que vocês escutem a minha história com veracidade. Então, eu também faço questão de escutar isso da pessoa. Então, eu acabo me envolvendo mesmo. Só. Porque você tem que estar ali entregue para aquela pessoa que está conversando com você. E aí, por exemplo, o factual, por isso que o factual, que é essa notícia que nós damos no jornal, que infelizmente são notícias que precisam ser compartilhadas com o telespectador. Ele precisa saber o que está acontecendo no bairro dele, na cidade, no estado, no país onde ele vive. Mas eu sei que são notícias pesadas. Mas, infelizmente, elas acontecem. Mas esse é o tipo de notícia que você não pode se apegar. Então, eu não posso simplesmente achar que eu entrevistei um possível acusado e tratá-lo como um acusado e, por exemplo, na minha visão, maltratar aquela pessoa. Porque eu tenho a minha verdade. As pessoas têm muito disso, bater no peito. É assim que funciona. Entendeu? Eu sou do Tem que ser jornalismo profissional e... imparcial. Eu não julgo ninguém, eu não tô aqui para julgar ninguém. Sim. Ai, Nia, mas aí você não tá julgando a pessoa, você... Gente, eu já entrevistei um possível acusado de estupro de vulnerável. Eu vou fazer a minha justiça com as minhas próprias mãos? Não. Ou com a minha própria verdade, né? E com a minha própria verdade? A justiça tem que fazer isso, não sou eu. Então, eu vim desse tipo de jornalismo, eu aprendi isso, tá? Isso é um... Porém, eu entendo quem trabalhe de uma outra forma, sabe, Kleber? Eu super entendo. Mas o meu jornalismo, eu aprendi dessa forma. Então, de você esperar que a justiça dê o veredicto daquilo que aconteceu aí sim eu vou falar o que é que aconteceu. Porque senão eu posso pegar uma fake news e tratar aquilo como 100% correto, como 100% verdade, e era só uma fake news. E hoje, quantas vezes a gente já viu pessoas compartilhando fake news? Ixi, muito. Sim. Entendeu? É o que mais tem, né? É o que mais tem. Então, a apuração é uma coisa que o jornalista aprende muito. Você tem que apurar, entender daquilo que você está falando antes de você falar.
Porque senão é melhor você não escrever um texto, é melhor você não abrir sua boca, a não ser que você seja um comentarista. Comentarista, ele estudou para aquilo. Eu tenho um comentarista sobre o Oscar. Cara, ele estuda aquilo, entendeu? Ele estuda os atores, as atrizes, o enredo, ele vai estudar e ele vai falar sobre aquilo. Mesmo assim, tem que passar a verdade. Tem que passar a verdade. Então, pode falar, meu amor. Não, tô... Então, eu acredito que essa parte, né, essa parte do jornalismo, ela nos ajuda muito com o que a gente está trabalhando com o telespectador. E o telespectador, ele sente isso. Só que o que acontece? Quando eu ia para o factual, o primeiro factual que eu fiz, que foi o reconhecimento de um corpo, o que acontece? O jornalista ele tem que perguntar. Você chegou perto do corpo? Ele tem que ser incisivo. E aí, a esposa estava com o marido desaparecido há uma semana. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer, eu como uma entrevistadora, para a mulher? Eu não posso falar para ela, eu não posso olhar para ela e falar assim, ela tem um rostinho tão bonito, tão maravilhoso. Imagina, não aconteceu nada. Eu tenho que perguntar. Há quanto tempo ele está desaparecido? Aconteceu uma briga? Vocês brigaram? Ele tem problema de vício? Ele já te traiu? Você acha que ele poderia ter uma outra pessoa? Então, eu tenho que fazer perguntas mais incisivas. Você tem que estar preparado para perguntar isso para a pessoa, mesmo se a pessoa estiver passando por um processo. O marido dela estava desaparecido. E eu tinha que ser incisiva com ela. E aí, ela falando assim para mim, imagina, meu marido nunca teve vício. Não, meu marido nunca, que eu saiba, ele nunca me traiu. E aí, ficou aquilo. Na época, nós íamos para a porta do IML. Para saber... Aí o corpo foi encontrado no canavial. Olha só, o corpo foi encontrado no canavial, foi pro IML e nós íamos para a porta do IML para entrevistar a família que estava na porta do IML. E quando saiu o laudo, ele, na verdade, ele trabalhava com questão de cana. Corte de cana. Com corte de cana. E ele teve um mal súbito e morreu. E ninguém achou ele. Entendeu? Então, olha só o que aconteceu. Ele teve um mal súbito. Ele só estava com mais idade, teve um mal súbito e faleceu. Não aconteceu nada. Então, não foi coisa de droga, ele não tinha largado a mulher, não aconteceu nada disso. Não tinha acontecido nada disso. Só que você tem que perguntar. Ele morreu, vai dar um trem nele. Mas tem que perguntar. Só que você tem que perguntar. Na hora que ela me viu, ela falou assim, eu te falei que ele não tinha nada. Eu te falei. Aí, nisso, eu começo a chorar e abraço ela. Você não pode fazer isso. Você já falou, me desculpa por fazer na hora, amiga. Não, na hora. Tá falando assim que na não pode, hora porque eu já o comecei a produtor pedir falou que não podia fazer. Sim. Né? E aí eu não posso fazer ela isso. teve que fazer aquelas perguntas. E aí a minha matéria pra rádio, a minha voz super embargada, sabe? E aí, na hora, eu já sabia, eu falei assim, nossa, fiz tudo errado, né? Fiz tudo errado. Então, e assim, eu sou o tipo de pessoa que você vê na minha cara, sabe? Igual, por exemplo, e é um problema isso, gente, quando somos transparentes, né? Quem é transparente é difícil, porque você tenta dar uma segurada, mas é difícil. E aí, por exemplo, aí vamos falar uma coisa legal que aconteceu. Mais ou menos. Por exemplo, eu fui ao SBT de São Paulo e vi a Mara Maravilha pela primeira vez. E eu, cabelo preto igual o seu, que eu me tornei loira depois que eu entrei no SBT, mas cabelo escuro igual o seu, Thaís. Quando saiu a Mara Maravilha, você imagina, né? Morena, até então era Xuxa, Angélica, Eliana, tudo loira. Aí tínhamos a Mara, aquele cabelo voltado pra Índia, tal, tudo. A franja, né? A franja. Então, minha mãe é bem característico, né? Minha mãe cortava o meu cabelo de franjinha. Sério, franjinha. Eu tenho até uma foto com LP da Mara Maravilha. Então, você imagina na hora que eu vi a Mara. Meu Deus. Oh, meu Deus. Só que a Mara, gente, a Mara Maravilha, ela não gosta de lembrar de uma certa fase da vida dela.
entendeu? Depois que ela teve uma religião específica, algumas escolhas que ela fez na vida dela, ela não gosta. Só que eu não imaginei isso. Talvez eu não tenha me atentado. Na hora que eu a vi, eu comecei a cantar uma música. Nossa! Então eu cheguei super animada. Tipo, Kleber, igual Mal você começou sabia. com óculos. Ah, com óculos babado. Mal Ai, que sabia. babado. E eu... Tu sakurumi, ye. Nossa, Tu verdade, gente. sakurumarauê. Bem, ela olhou Ela pra só minha sem cara. nua, não foi? Nesse coisa? É a coisa Foi uma mais polêmica. linda, gente. Ela tá no meio da Amazônia, não sei. Foi uma polêmica. Índia. Coisa mais linda. Ela só tá de Índia, mas Mas nem você não parece sabia, nada. você não sabia. Mas eu me toquei nisso, tipo assim, que a pessoa não ia gostar Meu de falar Deus. de uma coisa que faz parte da história dela. Porque Passou, né? na minha Ela cabeça é a Mara, maravilha, de anos atrás. Gente, você imagina, eu lá... entrevistando o pessoal, e aí começa a cantar pra ela, que aí eu ia entrevistá-la, e eu na frente dela, achando, tipo assim, sou sua fã, né, Mara? De Tal tudo, repente. e assim, tal Tudo no tudo. êxtase. Ela bateu o pé no chão e olhou pra mim e falou, tá amarrado em nome de Jesus. Ah, mentira. Te juro. Tá amarrado em nome de Jesus. Ela falou pra Na você? frente de todo mundo, ela bateu o pé. Você imagina. Você tá chegando numa emissora nacional. Você tá com seu microfoninho lá, querendo fazer entrevista. Foi quando eu entrevistei Gugu, porque o Teleton abre muito essa possibilidade, né? Então, eu entrevistei Ratinho, porque você participa ali das entrevistas, porque você faz parte das regionais do SBT. Que legal. Então, de repente aconteceu isso, gente. Olha, Você desabou. quase que comecei a chorar. Sabe criança que eu não gosto? Você falou, meu O Deus, produtor onde falou que eu assim, errei? Mia, sua cara. Ele falou que eu fiquei Desfigurou. branca. Ela falou, tá amarrado. Me Ela falou assim. Te juro, me desconfigurei na hora. Minha cara, assim, era tipo assim: pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Mãe, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Alguém me ajuda. Fiz E arte. aí eu não conseguia, sabe o que você não consegue? Então, assim, esse lado emocional, e às vezes ele é positivo e às vezes ele pode ser negativo também. Sim. E você tem que respirar fundo. Por isso que eu falo que são técnicas, que ninguém nasce sabendo. São técnicas Com o que tempo você foi desenvolvemos aprendendo, né? com o tempo através da experiência. Essa experiência Porque aí você já você tem que falou, respirar opa, e tem que falar assim, acontecer de ok, ela não gosta disso, mas eu vou ter que dar sequência na minha entrevista. Sim. Porque senão eu ia falar assim, e agora? Cadê? E a continuidade da entrevista, Sim. né? Então, esse lado emocional. E eu sou muito, muito emotiva. Eu choro Sensível, mesmo, né? eu choro mesmo. Choro mesmo com as histórias. sempre Choro mesmo, segura. eu me apego, Hoje você tá um mesmo. pouco mais controlado, caso você precisar fazer esse tipo de entrevista. Ou Com não? quem? Se Não, alguém fosse negativo comigo? Não. Eu digo assim, que a gente tava falando sobre esse tipo de entrevista. Tá. Que você se emocionou com a mulher ali, que achou marido. Gato, eu não... Você não primeiro, seleciona eu acho muito, que eu sou assim. humana, sabe? Eu acho que a gente tem que ser humano. Eu gosto de pessoas que são humanas. Pessoa que sente, pessoa que arrepia a pele. Sim. Sabe? Traz a Isso é bom. verdade. Traz a né? verdade. Emoção. Traz a verdade no coração mesmo. Traz emoção, traz a verdade. Aquela pessoa... eu gosto de estar com gente que sente. É lógico que para o factual eu não posso fazer isso. É aquilo que eu falei. Então, são técnicas que você desenvolve para você não ter que passar por isso. Mas se for do entretenimento, para eu me sentir à vontade com a pessoa que está contando a história dela e vir e dar um abraço, por isso que eu gosto do entretenimento. Porque aí você pode abraçar, você pode beijar a pessoa, chama ela para tomar um café maravilha. depois, Não tem entendeu? problema, Não fiquei tem problema, emocionada, não tem problema que eu Mas fiquei faz emocionada. parte, né? Faz parte. Faz parte. O factual já não. O factual já não dá, entendeu? Ele é mais sério, né? Não Acho que não posso é a cara dela. expressar a minha opinião ali. A cara dela é dar risada não, e de é a repente opinião você de uma chorando. Ariana. Então, você imagina eu ver um possível acusado ali? Eu tenho vontade de falar pra ele, eu sei os palavrões com o alfabeto inteiro, velho.
Quer ver essa Mas carinha eu não dela? vou Imagina, dizer né? pra... Mas eu imagina não ela vou falando. falar pra você hoje, entendeu? Hoje Por isso não. que é melhor não, né? Melhor não. Não é nem Gente, vamos fazer uma pequena pausa aqui agora pra gente falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, os que sempre estão nos ajudando, né, Thaís? Sim, sim. Está com a gente a Grilis, né? A Grilis Pizzaria. Nossa, maravilhosa. Pizza top, viu? Muito, muito top. Tem Tudo pizza de bom. doce, pizza salgada. Tudo de bom, gente. E nos presenteou hoje aqui com essas maravilhosas pizzas, né? Nossa. Que daqui a pouco a gente vai comer, viu? A gente Que vai comer essa delícia, pizza que maravilhosa. delícia. Muito bom. E pizza, gente. Ai, Pizza é tudo bom, não é? une as pessoas, Tudo não acaba em é? pizza. Tudo acaba em Tudo acaba pizza. em E é muito bom, não é? Que delícia. Tem gente que você pode comer com a mão, aí tem gente que gosta de comer com garfo, Cada com um a do faca. seu jeito. Ah, gosto de Cada comer um com a do mão. seu jeito. Eu também, você acredita que eu amo comer com a mão? Nossa, maravilhoso. E eu tenho. Só que eu faço uma coisa que tem gente que não gosta. Dependendo, eu gosto de colocar um ketchup. Ai, Nossa, é maravilhoso. Ai, eu amo! Não é bom demais? É muito bom. Se for um italiano ver a gente fazendo isso, chora, mas eu Chora. gosto. Chora. Está com a gente também a Adega 18, gente, que nos recebeu agora essa semana lá para uma mega reunião de juntamento de parceria. Vai ter muita coisa vindo por aí. Então, aí a Adega 18. É a Adega 18, né? Adega 18. Adega 18, Vai gente. ter bebida aqui, gente? Gente. Vai tomar um porre. Olha, Tudo de bom. Fala assim, ai, você não tá assistindo muito bem, assim, pra se soltar. Então, peraí, faz sabe, um shotzinho? É. Pá, pronto, a pessoa se solta, né? Essa adega é tudo de bom. Ó, e está com a gente também a Ana Esper e o seu pai, gente. A Ana Esper já é maravilhosa aqui do nosso estúdio, o seu pai. Maravilhosa. Que tá sempre nos ajudando. Então aí, obrigado pela sua participação, sua presença aqui no estúdio com a gente. Ana. E vamos falar um pouquinho sobre a LM Películas de Controle Solar. Gente, isso é muito importante. Numa cidade como essa, né? Você precisa ter. E a LM é películas automotivas e películas residenciais. Películas anti-vandalismo, aumenta a resistência do vidro e aumenta... Aí, também já pode fazer uma parceria, viu? Com o Ótimo. Rafael, ó. Porque a gente já fala sobre o Rafael Vidros também. Ótimo. Aumenta a muito bom. resistência do vidro e evita estilhaços de quebra. Películas de alta performance com redução de calor, tanto no carro quanto nas residências. Eu preciso ir lá. Aqui, menino, já tem um... Vou lá. Vou lá, quê? sabe por quê? Porque eu ando muito sozinha, viajo muito sozinha também. Ele com a minha coloca, ele filha, faz esse tal, tipo tudo. de... E aí, o que acontece? Eu não acho legal nós, mulheres, a gente tá tão com um carro à vista, sabe? Então você precisa Não desse tipo gosto de tanto. prestação de serviço. É, preciso. O nosso programa tem esse parceiro aí que tá... Ótimo. continuando aqui, reduz até 99% dos raios UV. Olha, pra nós que somos mulheres, infravermelho, podendo reduzir de 4 a 5 graus do ambiente. Obrigado aí Bom. ao LM Películas de Controle Solar. Quem mais tá com a gente? Rafael Vidros, né? né? É o vidro. Ah, Rafael Vidros tá sempre patrocinando a gente. Sempre. Toda quarta ele é o primeiro. Oh, vai ter programa ou não vai? Daqui também está com a gente a Esfirra, gente, que acabou de chegar aqui no nosso estúdio. Você não tem noção. Traz aqui pra gente a Esfirra. Ai, mentira. Ai, gente, que delícia. Não acredito. Esfirra quentinha. Meu Deus do céu. Obrigada, Gente, Murilo. maravilhosa. O Ponte da Esfirra, é isso? Ai, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo. Olha, o Ponte da Esfirra, gente, acabou de nos presentear. Ê! Obrigado pelo carinho, Ponte da Esfirra. Mais alguém, gente? Ah, Pra você que sentir? Acho que não, né? máximo. O Vitor também está com a gente aqui, nosso videomaker. Também temos aqui Nosso o pessoal, amor. nosso quarteto fantástico, que depois já está dando um pequeno espaço para que eles possam falar também. Gente, maravilhoso. E é isso aí, muitos Que bom. parceiros. São dois agregando. lugares. eu acho, hein? Fico muito feliz. Deixa eu E, ver. gente, Acho que é parabéns, doce viu? salgado. Parabéns. Não, olha, Parabéns aqui temos mesmo. Também, ó, a Esfirra Prime. São Gente, dois lugares, dois patrocinos. são dois, Esfirra São Prime. dois, Só. gente. Tá Não, vendo? tá vendo? Eu fui no seu programa e Que comecei a é fazer isso, merchandising. Exatamente. Pode fazer merchandising. Pode fazer. Pode me chamar que eu E vou fazer com parabenizar as marcas, gente, porque eu falo assim, sozinho a gente não Não, a gente chega não em lugar consegue. nenhum.
Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E hoje, as marcas precisam ser mostradas. Então, eu acho isso muito interessante. Você, como ninguém sabe falar sobre isso. Não, eu adoro. Carreira, né? Eu nunca tive problema em fazer merchan, nunca tive problema, porque eu acredito que as marcas precisam ser mostradas e elas podem ser mostradas aqui no Brilho com Você, podem ser mostradas no É Tudo de Ótimo, podem ser mostradas no digital, aonde quer, mas você precisa né? Ser mostrado, precisa mostrar a marca, precisa mostrar a cara mesmo, a qualidade dos produtos. Então, parabéns a todo mundo. E sem contar o nosso estúdio, né? Nosso produtor Rodrigo. O estúdio Chiclete MKT. Obrigado por sempre estar recebendo a gente aí. Pensa no homem que tem paciência com a gente muda o tempo todo. Ele fica, peraí, vamos lá, deixa eu entender o que vocês querem. O que tá acontecendo? Ô, Rô, quanto tempo será que a gente se conhece, Rô? São 2, né? Já. Vamos abafar. Eu tinha uns 16, 17 anos. Nossa, gente, confidência aqui. Tô muito feliz em estar aqui, viu, Rô? Parabéns mesmo. Eu fico, Kleber e Thaís, eu fico muito feliz quando eu revejo grandes amigos e profissionais. Porque eu sei do crescimento da questão de podcasts, de programas, da questão do digital. Porém, a gente precisa estar sempre junto com quem trabalha com qualidade. Então, porque a qualidade faz total diferença na mensagem que vamos compartilhar com o nosso espectador, com o nosso telespectador. Então, encontrar pessoas como o Rô te dá até mais tranquilidade, que você sabe que vai ocorrer tudo bem. Desde a primeira vez, eu preciso falar isso de novo, eu já falei num desses programas. Muito confortável. A primeira vez que eu conheci o Rodrigo foi pela internet, né? Eu estava caçando um estúdio. Ele falou, não, pode vir, conhecer. Ele foi até a porta, lá embaixo, ele desceu o elevador, foi lá buscar a gente, pegou pelas mãos. Bom. Olha, esse aqui é meu estúdio, faço esse tipo de prestação de serviço. Desde a primeira vez que nós pisamos o pé no estúdio, ele sempre foi bem, assim, prestativo. Muito bom. Com o coração aberto. Tu fala assim, que nada é por acaso. Tudo começou a abrir portas e estamos aí até hoje, dando trabalho para ele. Parabéns. Ele sempre nos acolhe, né? Parabéns. Então, nós vamos agora seguir com as perguntas, né? Bora. Bora. Nianara, fala pra gente quais são os seus planos futuros pra sua carreira. Nossa... Que coisa, né? Eu adorei, Kleber. Você me fez perguntas hoje que realmente as pessoas não tinham me feito, assim. Acho que é porque às vezes a gente fala mais sobre o programa, sobre a questão do SBT e tal, tudo. Mas... A gente quer saber da Nianara. Eu tô muito feliz, assim, porque quando a gente fala... planos futuros, engloba muita coisa, né? Então, eu tenho a questão dos meus planos futuros com a minha família. Eu tô com... A Maria Júlia tá com 13 para 14 anos. Gente, eu pensei que era sobrinha. Ela tá do meu tamanho, porque eu sou baixinha, linda. viu? Eu sou baixinha. E... Então, acho que tem isso. Tem a questão... com a minha família, né? Com os meus planos que eu tenho com a minha família, com os planos que eu tenho com os meus parceiros também, que eu tenho parceiros marcas que estão comigo já há muito tempo. Então, eu acho que a gente está desenvolvendo muitas coisas legais para trabalharmos juntos. Então, isso eu fico muito feliz, porque eu também tenho o conteúdo para a televisão, mas também um conteúdo para o digital. E, olha só, né? Eu também estou aprendendo para o digital. Por quê? Tá Porque vendo? eu estou muito acostumada a trabalhar com a equipe, a trabalhar com a câmera, mas o digital, ele também te traz outras possibilidades. Então, eu também estou descobrindo essa outra parte. Então, acho que é muito interessante. Com o programa está praticamente, né, acabou de nascer. Então, eu sempre falo, é como se você fosse abrir um negócio. Então, quando você abre um negócio, você precisa ali, no primeiro ano, você muda ele muito. Ele passa por muitas mudanças, porque você vai entender o que ficou legal. Isso aqui dá pra gente mudar. Isso aqui não, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Então, acredito que a gente está ainda nessa fase de construção. Porém, eu trabalho com uma equipe excelente, então eu sou muito grata a toda a equipe do SBT, a equipe de produção, a equipe da diretoria, equipe da edição, equipe da iluminação, equipe da técnica, equipe do switcher, equipe da sonoplastia.
todo mundo, as meninas da recepção, tudo assim, nós somos Do gatinho ali, que fica na recepção. O gatinho que fica, o Chico. O Chico maravilhoso. Ele morde. Ele me mordeu, Ele me mordeu, aquele gato. O Chico. Ele me mordeu. O Chico, ele não veio nessa, tipo, ai, bem, eu faço cara de paisagem. Não. Ele é meio... Eu chego pra ele, eu falo, Chico, você tá feliz, contente, serelepe. Ele olha pra mim, tipo, não estou, tá? Ele é uma graça. Você chega no SBT, na recepção, ele fica bem em cima do balcão da recepção do SBT. Fica, e é o nosso gato adotado, né, do SBT. A segurança, ela falou, a recepcionista. Então, uma graça. Então, eu acredito nessas mudanças para o programa É Tudo de Ótimo. Ele já está sendo muito assistido. Eu quero ir até a região de Jaú, porque pela primeira vez eu sempre trabalhei muito com a região de Ribeirão Preto. E estou com o programa É Tudo de Ótimo na região de Jaú. E Kleber e Thaís, eu tive uma receptividade desse pessoal que, assim, que eu falei assim, não é possível. Porque são pessoas ali, Araraquara, São Carlos, Jaú, Bauru, gente maravilhosa. Então, eu quero ir para lá, para trabalhar mais lá também, para trazer mais notícias de lá também, sabe? Que compartilham conosco também o que está acontecendo nas outras cidades, ampliar mais um pouco a nossa região também e trazer esses outros profissionais. Né? Porque a gente tem tanta coisa legal acontecendo, marcas profissionais, histórias. Então, é isso, eu vejo esse crescimento. Vejo esse crescimento da minha família, assim, também como um todo. Eu agora vou passar por um processo de estar morando num apartamento e ir para uma casa. Eu também adotei o Chico no Campanheiro SBT, que é um evento do SBT, no qual eu sou apaixonada, que é um evento voltado para os pets. E o Chico, meu Chico, que é um cachorro, é como o Chico do SBT. Bem, ele é da pá virada. Ele é da pá virada. Entendeu? Ele é... Entendeu? E aí... Então, assim, eu percebi que o apartamento não vai rolar mais. Não. Não vai rolar mais. Gato, ele já é um pouco mais... Eu tenho 2. Eu tenho uma fêmea e um macho. O gato castrado, ele fica... A gata pula em cima dele, ele... Exatamente. É isso. 350. Então, nós tivemos a primeira, que é a Mel... Lady, uma Shih Tzu Lady, uma graça. E aí veio o Chico da pá virada, entendeu? Sabe? Puxando. Ele veio pra alegrar. Tava muito parado, né? Tava tudo muito parado. Então, eu acho que essas mudanças, pra quem é comunicador... Faz parte do seu plano, né? Pra quem é comunicador assim como eu, tá... que eu trabalho... Gente, o meu trabalho é direto, né? Então, eu acho que a gente acaba trazendo isso também um pouco porque a gente está mostrando ali através do nosso trabalho. Então, por quê? Porque agora vocês vão me ver falando muito sobre casa, vocês vão me ver falando muito sobre decoração, sabe? Algumas coisas. Mas por quê? Porque eu também... Eu sinto... Pessoal, que nós vamos mudando um pouco a nossa visão. Então, eu venho muito desses últimos 20 anos, muito coisa de trabalho, aprender mais, estudar, saber mais sobre comunicação, oratória, sobre o jornalismo, apresentação, elaboração de matérias, tudo. Mas agora eu tô trazendo um olhar um pouco mais assim. Eu quero um olhar mais para minha vida, um olhar para as coisas que eu gosto, explorar mais essas coisas. Então, acho que a gente também vai trazendo isso para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando através das redes sociais. Então, eu tô curtindo essa nova fase, tô sentindo sabe? Um cheirinho que ela vai querer fazer um blog. Então, não sei, tô sentindo um cheirinho de novidade. Não sei. Seria legal, seria legal. Não sei, assim, tô pensando ainda, assim, cara, sabe? fazer isso, de fazer alguma coisa assim. Sabe, por exemplo, eu gostaria de ter uma casa no qual eu pudesse receber as pessoas, sabe? Então, por exemplo, hoje eu vou receber o Kleber. Eu sei que já existe esse perfil, né? Mas, por exemplo, na TV, nada se cria, tudo se copia, como dizia, né, o saudoso Chacrinha. Então, assim... Mas eu gostaria, sabe, de ter uma casa para receber a pessoa, para falar assim, mas aí, você gosta por exemplo, de café? Então vamos falar de café? Legal, sabe? Então vamos falar sobre café. Nossa, você trouxe um chefe. Aí o chefe, por exemplo, esses dias eu entrevistei um chefe indiano que está há 16 anos em Ribeirão Preto. Conheceu a esposa pelo Orkut, veio para o Brasil, veio para Ribeirão Preto.
Quanto tempo? Eles se casaram e ele tá aqui em Ribeirão. Então, sabe essas coisas? Falou assim, então vamos cozinhar junto? Me ensina, porque aí ele me ensinou. Mas assim... Tem muito disso hoje em dia. Sabe, tem muitas histórias pra gente contar, sabe? Então, assim... Seria uma ideia legal. Por exemplo, igual uma Ana Maria Braga, né? Que eu acho sensacional. Eu amo, assim. É sua cara. Amo, gente, amo. Então, assim, eu acho que a gente vai mudando um pouco os nossos perfis. A gente vai aprendendo a ter um olhar para algumas outras coisas. Por exemplo, eu sempre gostei de abordar temas, igual eu abordei um tema no programa sobre atividade física, também sobre saúde, sobre saúde alternativa. Então, a gente tem tanta coisa para explorar, para a gente mostrar para o nosso telespectador que, às vezes, ele ainda não viu. Ele ainda não sabe. Sim. Sabe? Ele ainda falou assim, nossa, eu nem sabia que seria tão legal aprender sobre isso. Eu entrevistei a doutora Patrícia Biguetti, que inclusive é da família, e eu encontrei com a doutora e a doutora falou assim, Nia, eu tô falando sobre tratamento com canabidiol. E aí eu falei assim, gente, sensacional. E aí eu falei pro telespectador no programa, eu falei assim, ó, você vai assistir essa entrevista hoje e você não vai passar mais vergonha achando que quem faz tratamento com canabidiol tá, ó... Entendeu? Porque é isso que pensam. As pessoas criam um tabu, né? Tratamento com canabidiol, entendeu? Um Bob Marley. Você entendeu? Não é nada disso, né? Não é, gente, não tem nada a ver. A cabeça das pessoas são muito pequenas. Você entendeu? Isso. Mas não é, mas é porque é a forma que a gente aprendeu, entendeu? Então tem outras coisas pra gente aprender. Às vezes, a forma que era feito antes não é mais feito hoje. Coisas que estudamos há anos atrás, os nossos filhos estão estudando de uma forma totalmente diferente. Nossa, não me fala. Então eu tô gostando, assim, pra te falar. Mas ainda não tenho. E se eu tiver, vocês serão meus convidados. Mas ainda não tenho. Ainda tá tudo muito assim no início. Mas já que vocês Mas você já tem perguntaram esse projeto sobre... em mente, né? Vocês estão pensando... Tá vendo? Vocês Já me temos... fizeram... Kleber, você fez eu pensar agora no futuro? Então eu já fui pensando, assim, já fui pensando o que é que dá pra fazer. Hein? Primeiros convidados. Nós estamos uns convidados. Primeiros convidados. Não, mas é isso. A gente vai ser os primeiros. E sabe, tipo assim, nossa, você se convida. Eu falei, nossa, eu quero aprender, eu quero estar. A Cissa Guimarães tem um programa que eu acho sensacional na GNT também, que ela faz uma roda de conversas. Então assim, legal, tem muitas coisas pra gente explorar ainda, sabe? Seria muito bom, sabe? Então não sei. Vamos ver. Por isso que eu sou muito grata à comunicação, Thaís. Porque a comunicação, ela nos leva a lugares, e pelo menos me levou, eu que saí... minha família, uma família simples, e talvez eu não tivesse acesso a muita coisa se não fosse pela comunicação. Então, eu tive acesso a lugares, a pessoas, através das minhas entrevistas, através de conhecer a história do outro, através da comunicação. Talvez se não fosse pela comunicação, eu não teria acesso a esses lugares, entendeu? Te dá uma flexibilidade. Muito, com certeza. Amei falar, vai dar certo esse futuro, vai dar certo. Ó, tá vendo? Já programou. Gente, o nosso programa já tá quase chegando ao fim e eu quero fazer aquela pergunta de todo o nosso programa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nianara Biguetti. Ai, meu Deus. Aquele bem suspense. Nianara Biguetti. Ai, Cleber, vou até tomar uma. Qual o brilho que você considera que você espalha por onde você passa? A Nianara Biguetti mãe, a Nianara Biguetti profissional, a Nianara Biguetti humana que você é. Eu vou falar... Às vezes é difícil falar da gente, né? Eu tenho uma certa dificuldade, sabe, Tati? Falar assim, sabe? Sabe quando pergunta assim, qual a sua maior qualidade? Cara, eu não sei, assim, eu sempre... É o seu brilho, o brilho que você espalha por onde você passa. Mesmo eu trabalhando muito, essas coisas assim, por isso que eu falo, né? Eu tenho essa questão da comunicação comigo, com o meu trabalho, mas às vezes para falar um pouco de mim, assim, é um pouco difícil. Mas eu vou falar o que eu gosto de ver no outro que espelha a mim. Sim. Então, acho que é interessante. Sim. Então, por exemplo, pessoas alegres. Gente alegre, gente feliz,
Primeiro que a gente feliz não dá trabalho. Fala sério. Ai, que delícia você ver uma pessoa Feliz e feliz. gordinho tá comendo, não tem, né? Ai, Ela come o tempo que todo. delícia. A gente feliz, sabe? A gente feliz não dá trabalho. Olha que delícia. A gente feliz tá se preocupando com o que ela tá fazendo, com o que ela vai atingir. Ela não tá se preocupando com a vida do outro. Entendeu? Ela não tá se preocupando em prejudicar o outro, em crescer em cima do outro, pisar em cima do outro, sabe? Gente feliz não dá trabalho. Então, eu gosto de ver pessoas felizes. Ai, que delícia. Sabe quando chega uma pessoa assim feliz no lugar, você fala, ai, que delícia. Então, o seu brilho é a sua alegria. Sabe? Então, eu acho que acredito que essa pessoa alegre, pessoas, lógico, eu não posso falar que eu gosto, eu sei que eu sou comunicativa, mas não é também que eu chego em todo lugar falando, e aí, gente? Tipo um Sérgio Malandro, glu-glu, não é assim, entendeu? Não, assim, calma. Entendeu, gente, calma, né? Entendeu? Então, assim, pô, eu sou comunicadora, mas também chega em alguns lugares que eu também me sinto ali um pouquinho mais restrita, tal, tudo, Até né? conhecer o ambiente, se sentir mais à vontade. Sentir mais à vontade e tal, tudo. Mas eu acredito que é essa verdade, sabe? Eu acho que alegria, verdade, sabe? Pessoas mais verdadeiras e pessoas mais humanas mesmo. Eu tento ser muito humana, gosto disso, porque eu já vi muita coisa, eu já passei por muita coisa na minha vida. Então, eu sei o tamanho da minha dor. E eu sei o quanto que eu tive que trabalhar para que isso não ficasse maior, para que eu pudesse progredir na minha vida. E eu sei quantas pessoas podem ser igual a mim. Então, quantas pessoas que estão nos assistindo hoje já passaram por muitas coisas, por superação também de obstáculos, por muita coisa que teve que passar, e aí a gente não percebe, a gente não sabe. Então, esse lado humano nosso, principalmente hoje, com o mundo que a gente vive, eu acho que ele é essencial. Porque você não sabe a dor do outro, você não sabe. E às vezes você pode ver uma pessoa super sorrindo, super feliz, tal, tudo, e nem sabe do que ela tá passando. Então, esse lado humano, para mim, ele é muito bom. Eu não gosto de pessoas que não sabem lidar com o próximo, sabe? Assim, que independente, sabe? Então, eu acredito que é isso. Nossa, gente, olha que maravilhosa, gente. É um prazer ter você aqui. Você vai ser sempre bem-vinda ao nosso programa, tá? Assim como eu fui muito bem recebida. Gente, foi muito. Voltando, já falei isso aqui agora há pouco, mas eu quero frisar isso novamente, que eu fui muito bem recebido, Obrigada. gente. Que o bom. programa dela é contagiante desde a hora que eu cheguei. O programa foi ao ar a 1h ao vivo, é isso? 1h. Eu fiquei o tempo todo. Na hora que cheguei, ela estava no camarim se produzindo. E fui lá, montei a mesa dos comes e bebes. E ela foi lá, conversou comigo. Quando eu fui pro estúdio, aquela mesma energia, gente. Uma energia maravilhosa. Então, Ela falou humana, né? mas, gente... Inclusive, e ímpar. preparou tudo maravilhoso. Ai, que bom. Preparou tudo muito bem. Nossa empresa também tá sempre Sempre. montando Junto com excelência ali. Com a Renata, maravilhosa. Precisa marcar um café Adoro, lá, hein? já vou. Eu estou devendo. quero. Não, é porque, Thaís, quando eu fico devendo alguma coisa, isso fica martelando na minha cabeça. E o encontro com a Renata lá tá martelando na minha cabeça. Então, eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Renata, ó, já tava falando aqui, hein? Maravilhosa. Beijo. Gente, eu quero agradecer a você, Nianara, a toda a equipe, a todos que estiveram com a gente. Você que vai assistir o nosso programa, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, gente. Vai ter vários arrobas aqui para você acessar. Os convidados, as pessoas que estão envolvidos, nossos patrocinadores. Thaís, Nianara Biguete e Kleber aqui no Brilho com você. Deseja a você muitos brilhos para você. Até o próximo programa.